Olá, alunos e amigos. Neste vídeo dedicado ao Qigong dos 5 animais, vamos iniciar então o que se chama o jogo do veado, Ryushu. Então, o veado são um conjunto de 5 gestos, à semelhança do que aconteceu também já no jogo do tigre, que se vão localizar ou tentar estimular uma determinada região do tronco e não tanto das pernas ou dos braços. Isto porque os órgãos vitais estão localizados no nosso tronco e não nos braços e nas pernas. Nos braços e nas pernas, para a medicina tradicional chinesa, estarão representados os nossos meridianos, que são estruturas energéticas, está bem? E que, por sua vez, regularão a atividade ou ajudarão a regular a atividade dos órgãos. No entanto, os órgãos são, de facto, o objetivo principal. Os chineses, na visão que têm holística portanto, do corpo, cortam o tronco em dois, dividem-no em dois, em que do diafragma para cima os órgãos vitais que estão localizados no tórax são regulados pelos braços, enquanto do diafragma para baixo os órgãos que estão localizados são regulados pelas pernas. Também subentende-se que órgãos vitais serão órgãos com uma morfologia densa e uma função vital no organismo, ao contrário daqueles que são considerados como vísceras ou tripas, e que na sua morfologia são ocos e que tipicamente passam ou transformam aquilo que eles chamam essências, que serão substratos, não é? A nossa alimentação, por exemplo. Bom, dito isto, o jogo do veado vai se dedicar também ao estímulo dos rins. E ao contrário de um órgão que tenha uma localização abdominal, mas de mais fácil acesso pela parte anterior, ou seja, pela região anterior, os rins estão localizados na região posterior e isso causa-nos algumas dificuldades, nomeadamente a sensibilidade. Pois, por exemplo, nós tocamos imensas vezes na parte anterior do nosso tronco, o que desenvolve o cérebro em termos de percepção através do tato, não é? E nós conseguimos ver, nem que seja nos espelhos ou olhando para nós, conseguimos olhar e ver. Isso faz com que a percepção que temos da parte anterior do tronco seja substancialmente diferente da parte posterior do tronco. E isso causa alguma dificuldade em manipular essa estrutura. Bom, todos os exercícios de Qigong, não é, que nós temos feito têm movimentos de braços e de pernas, até alguma complexidade, mas na verdade o mais importante é vocês serem capazes de prestar atenção à região alvo do treino. Os chineses chamam-lhe a casa do órgão, ou seja, Tsang Fu é a denominação para o órgão vital também, e víscera ou tripa. Tsang Fu Jia significa o espaço ou a casa onde esse órgão está localizado. Ora, se estivermos a falar dos rins, estaremos a falar numa região que nem todas as pessoas têm sensibilidade nessa região. Então, quando se procura fazer um exercício que procura alterar essa região, causa-nos alguma também dificuldade. Então, o vídeo de hoje é para dar algumas dicas de como é que vocês podem aumentar essa sensibilidade, portanto, da região alvo do treino, e depois executaremos uma peça que se chama O Veado Eleva-se e que será a primeira de 5 que nós iremos executar. Os rins são considerados um órgão tipicamente negativo, ou seja, com um status energético muito baixo, de cor escura, mais associados também a uma temperatura mais baixa. Portanto, tipicamente não gostam do inverno, ou no inverno têm maior dificuldade, causando, não é, segundo os chineses, causando uma rigidez numa tentativa de proteção ou de isolamento daquele órgão do frio, e essa rigidez, que será o fechar dos tecidos, o encurtar dos tecidos, causa dificuldades de circulação também na tal estrutura que será a casa do órgão em si. E isso tem uma correlação com a estrutura lombar, uma vez que a estrutura lombar vai ficar sob uma maior compressão, também, e depois, consequentemente, os nervos daí irradiam para a zona das pernas, também poderem sofrer também com isso, ou seja, uma maior compressão e irradiarem mal-estar ou até eventualmente a dor. Tá bom? Bom, vamos então olhar um bocadinho para a estrutura base, ou seja, aquilo que compõe a estrutura base dos exercícios, que será exatamente oposta do jogo do tigre, uma vez que o tigre, por dar um exemplo, quando procura diminuir a pressão da gravidade dos órgãos também, na região do abdômen, vai fazer hiperextensões, que são aquelas aberturas muito grandes para abrir. Já a zona lombar fará exatamente no contrário, ou seja, quando há uma hiperextensão
Está bem? Ou seja, hiperextensão, abrir e depois, com a báscula da bacia, vai abrir aquilo que se chama uma compressão, está bem, do abdômen e depois uma abertura ou um alongamento da estrutura lombar. Portanto, esta zona vai estar aberta, neste caso, diminuindo, não é, a curvatura lordótica que nós temos, e depois, se quisermos comprimir os rins, vamos ter que fazer o movimento oposto, fazendo encurtamento atrás e, consequentemente, hiperextensão à frente. Portanto, os gestos são opostos, ou seja, quando queremos abrir à frente, encurtamos atrás, mas quando queremos abrir atrás, necessariamente vamos ter que apertar à frente, fazer báscula da bacia e abrir atrás. Bom, eu chamo a atenção para outro pormenor muito importante. Há uma diferença muito significativa quando nós exercitamos o tronco com a consciência na parte anterior e com a consciência na parte posterior. Ou seja, o tronco é só um, os movimentos vão ser basicamente os mesmos para afetar o tronco. No entanto, quando nós colocamos a nossa consciência na região anterior, abrindo e fechando, o estímulo passa para a frente. Bem, nomeadamente para os órgãos internos. Quando eu faço esse mesmo exercício com a consciência atrás, então o estímulo passa para trás. Ele vai incidir mais sobre a coluna e sobre a estrutura muscular lombar, eventualmente profunda, à volta dos órgãos que nós estamos a querer exercitar, que será, está bem, os rins. Outra chamada de atenção importante é para a respiração. A respiração profunda, especialmente a diafragmática, que no Oriente se chama respiração abdominal, também tem a capacidade de deslocar um pouco os órgãos para baixo. E isso faz com que o diafragma tenha uma maior capacidade de ocupar espaço no abdômen. Apanhando a parte superior dos rins, onde estão as vossas suprarrenais. E isso para os chineses é fundamental, ou seja, estimular essas glândulas através da compressão que o diafragma, com uma respiração eventualmente profunda, mas neste caso diafragmática, ou seja, vocês vão ter que dilatar o vosso abdômen, para que possa haver então uma camada dos órgãos, está bem, mais abaixo, na região do abdômen, e consequentemente haver um trabalho mecânico de compressão e estímulo em cima dos rins. Está bom? Bom, vou posicionar aqui para que vocês possam então começar a prosseguir e irei interromper sempre que for, está bem, necessário. Eu vou colocar o meu braço assim, nesta posição, para vocês verem que tem quase um ângulo de 90 graus, e se o fizer na parte posterior, eu vou localizar onde estão os meus rins, está bem? Mais ou menos do tamanho de um punho, parcialmente cobertos pelo último par de costelas e uma parte fora das costelas. E o primeiro exercício que eu vou fazer é de abrir essa zona, ou seja, eu vou pôr o meu rabo para dentro e depois vou deixar cair o peso do tronco. E a sensação que eu tenho é que esta zona atrás se expande. Depois vou me endireitar até sentir essa zona a encurtar. Então, eu vou inspirar, sempre que essa zona está encurtada, nós dizemos fechar, e depois pondo o rabo para dentro e o tronco para baixo, nós dizemos abrir. Ao inspirar, endireito, e ao expirar, faço uma posição mais curvilínea, com o rabo para dentro e o tronco para baixo. E vou tentar ler literalmente com as mãos o que se está a passar em cima dos rins. Ótimo. O segundo movimento que eu vou usar vai ser de torção, ou seja, eu vou torcer e para isso eu vou olhar para trás até conseguir constrangir, apertar por compressão o lado esquerdo e, consequentemente, abrir o lado direito. Depois passo pelo centro e vou torcer. Reparem que eu não vou mudar o peso, eu vou manter-me no centro e vou torcer e olhar para trás, comprimindo, torcendo, estimulando o lado direito e depois, consequentemente, relaxar. Vou inspirar ao centro e vou expirar ao torcer e olhar para trás. E inspirar e expirar.
fazer de costas, para vocês poderem ver. Inspirar. E ao torcer, expirar. Fechei este lado. Inspirar. Para vocês. O direito e depois o esquerdo. Inspirar. Mais uma vez. Ótimo. Vou passar pelo centro. Bom, e agora vou combinar estes dois exercícios. Ou seja, primeiro vou torcer. Agora não vou olhar para trás para vocês poderem ver e eu também ver o que vocês estão a ver. Tá bem? Depois vou colocar, depois de ter virado, vou colocar o rabo para dentro. E depois vou deixar cair o peso do tronco e da cabeça. E o que eu tenho que sentir é que a zona que está abaixo dos rins ficou presa. Está bem? E o que eu estou a tentar fazer é, nós naturalmente dobramos-nos com o eixo na bacia. Está bem? Também temos essa mobilidade toda da zona lombar até às costelas, que nos permite dobrar, está bem? Logo abaixo das costelas. Então eu, em vez de ter a dobra do tronco localizada no eixo da bacia, que seria isto, o que eu vou fazer ao pôr o rabo para dentro é eu vou desligar esta articulação e vou passar a dobra para a parte superior do tronco. Claro que vou ter menos amplitude, mas ao dobrar a parte superior do tronco estou a incidir diretamente na linha onde estão localizados os rins. Está bem? Enquanto se o fizer ao dobrar assim, então o movimento passa para baixo. Portanto, eu quero passar aquilo que será a dobra natural do tronco ao nível da bacia para a zona que está imediatamente abaixo dos costelos e será o início da vossa região dorsal. Está bem? A região dorsal começa nesta zona e vai até à região da bacia. Eu vou querer dobrar pelo topo. Ora, para conseguir fazer isso, ponho o rabo para dentro e vou deixar cair o peso do tronco. E então a minha dobra está a fazer movimento que nós dizemos de abrir a região dos rins e depois de fechar. Então primeiro eu vou torcer a direita. Depois ponho o rabo para dentro e agora vou deixar aqui o peso do tronco para baixo. E o que eu vou sentir nas costas vai ser dado ou ajudado pela sensação que as minhas mãos têm daquilo que eu estou a realizar nas costas. Primeiro vou torcer, depois de torcer ponho o rabo para dentro e agora sem mexer na posição da bacia vou deixar cair a posição do tronco e da cabeça. No entanto, não mexo nem nas pernas, nem mexo na posição da bacia. Caso contrário, estrago tudo. Tá? Então eu vou distorcer e depois vou torcer. Depois de torcer, ponho o rabo para dentro e agora vou deixar cair o peso. E vocês vão sentir que será a região do lado direito que está a abrir em cima do rim. Depois volto novamente para o centro. Vou torcer muito direitinho. Pondo o rabo para dentro, tranco a posição e a partir daqui vou tentar abrir à vossa esquerda, deixando cair o peso do tronco e da cabeça. Tá? E devagarinho volto a endireitar e a distorcer. Com a respiração vou inspirar. Ao torcer vou expirar. Ponho o rabo para dentro, faço uma inspiração funda. E ao dobrar, deito o ar fora. Deixo cair o peso da cabeça. Volto a endireitar. A torcer e deitar o ar fora. Depois ponho o rabo para dentro. Inspiro fundo. E depois vou deixar cair o peso do tronco e da cabeça. Tá? Vou repetir o gesto, agora virado, para vocês poderem ver. Vou inspirar. Depois vou torcer e vou olhar para trás. Ponho o rabo para dentro, volto a inspirar. E depois suavemente deixo cair o peso do tronco e da cabeça. E o reflexo vai para o lado contrário das costas para o qual vocês se viraram. Tá bem? Vou inspirar. Vou torcer. Olho para trás. Ponho o rabo para dentro, volto a inspirar e ao dobrar o reflexo vai-me aparecer, não virado para o lado esquerdo, mas sim no lado direito do tronco. Okay? Vão relaxar as pernas e deixar cair os braços. Tá? Eu agora vou mostrar outra particularidade
destes exercícios, que é de certa forma imitarem o espírito do animal, ou seja, há uma mímica em relação ao animal. Então, como estes exercícios são bastante antigos, está bem, são milenares, ou seja, já passou muito tempo desde que o período em que foram criados e até documentados. Significa que, chegando aos dias de hoje, embora os princípios se mantenham os mesmos, há variações nos conjuntos de exercícios que nós vemos a serem ensinados. Então, o que eu vou mostrar são o formato das mãos que aparece nesta peça e que se diz que o veado e leva-se. O formato mais comum que aparece é este, assim. Tá bom? Não confundir com esta mão, não porque seja ofensiva, mas porque na China é sagrada, ou seja, é a mão de Buda. Tá bem? Enquanto que aqui no Ocidente é um gesto ofensivo. Os chineses não o executam assim porque é uma mão que normalmente não se copia sem ser num contexto religioso. Okay? O que se pretende aqui fazer é imitar as hastes do veado. E as hastes do veado são construídas assim, em que vocês veem que o dedo do centro é o indicador e não os dois dedos, assim. Tipicamente também se executa fazendo as hastes da seguinte forma, assim. Portanto, há exercícios ou versões dos exercícios em que aparecem as hastes só com um dedo dobrado e aparecem também a imitar as hastes do veado. Significa que a uma determinada altura eu vou colocar as minhas mãos na cabeça e depois eu vou explicar porque é que isso serve, ou para que é que serve também o facto de colocar as mãos na cabeça. É que se vocês trancarem a posição da bacia e ao mesmo tempo dobrar e deixarem cair o peso do tronco, se os braços estiverem no topo da cabeça, então, por efeito mecânico, não é? O peso que está a haver na extremidade vai se refletir na região dos rins. Ou seja, isto será a posição que vocês estão a fazer com o tronco. Eu vou mostrar aqui um bocadinho, depois ir para o exercício e já não ter que explicar mais em relação a isso. Ou seja, se eu colocar as minhas mãos assim e depois me quiser dobrar, ao deixar cair o peso dos braços, o peso dos braços vai refletir-se na zona alvo do treino. Se não tiver lá os braços, esse peso sendo menor, a compressão que vocês usam na região também vai ser consequentemente menor. Okay? Portanto, quando eu pedir para vocês colocarem a mão na cabeça, vocês imitam então as tais hastes do veado, que têm essas versões, está bem? Tipicamente são as mais comuns e que de certa forma imita-se o veado, não é? Tem um lado quase que artístico, não é? Associado ao exercício, mas tem uma função por trás do exercício. É porque as mãos na cabeça e o peso dos braços na cabeça vai fazer com que o estímulo resultante, não é? Seja maior na área de treino. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar primeiro por tentar tirar peso à região dos rins, ou seja, que tem todo o resto do tronco e da cabeça a atuar pela gravidade. Como é que eu faço isso? Eu faço a elevação dos braços, está bem? Se eu puser assim, vocês podem ver que eu vou colocar com os braços muito encostados às minhas orelhas e depois os braços por si só não chegam. Eu vou ter que elevar o ombro para que isso depois se reflita no omoplata e, consequentemente, me dê a sensação que eu estou a abrir, que estou a retirar peso e de conforto em cima dos rins. Ora, se só fizer assim com os braços, não chega. Eu vou ter que fazer a elevação dos ombros e agarrar as omoplatas e esse gesto refletir-se nas costas. Ok? Então vamos lá. Eu primeiro vou fazer sem o trabalho dos pés e depois vou juntar o trabalho dos pés, que é relativamente simples. Tá? Então diz que o veado se eleva, que se estica. Ok? Estica, por acaso, é o nome da peça número 2, portanto vamos manter então o veado eleva-se. Então eu vou começar por fazer o seguinte. Vou pôr o rabo para dentro e os ombros para a frente e levantar as mãos com as palmas viradas para o centro. E depois, ao esticar as pernas, endireito as costas e a última coisa vai então ser os braços, que estão a fazer aquela elevação que eu mostrei antes do exercício. E eu tenho que, ao fazer isto, não pensar nos braços, mas pensar na região alvo do treino. Tem que estar aqui, nessa região, bem cá em cima, por cima dos rins. Tá bom? Depois vou colocar as mãos à cabeça e vou fazer o gesto oposto. Vou apertar as omoplatas. Tá bem? Se olharem para mim, eu estou a juntar as omoplatas atrás. Tá bem? Que é um gesto praticamente quase, não diria oposto, mas que causa contração ou constrição, dificultando a passagem do sangue. Tá bem? Depois de fazer isso, então eu vou torcer. Eu vou continuar a olhar para vocês, para poder falar também, mas na verdade, nesta altura, vocês devem estar a olhar para trás.
Depois de torcer, ponho o rabo para dentro, e isto vocês já fizeram, e deixo ir o peso do tronco e dos braços. As mãos não saem das têmporas, mas os braços relaxam. Está bem? E depois, ao endireitar, voltam a apertar os omoplatas e a constrangir a circulação por cima dos rins, e depois, suavemente, voltam a abrir, deixando cair o peso dos braços. Depois, trazem a posição para o centro e voltam a reiniciar o exercício. Ou seja, os braços a subir, a posição das costas curvilínea. Estica as pernas, endireita as costas e depois, elevando alternadamente as omoplatas, pelo uso dos braços e dos ombros, vou tentar retirar peso aos rins. Se eu tiver a pensar nos meus rins, vai-me saber bem, essa sensação de tirar peso aos rins. Depois vou colocar as mãos nas têmporas e ao mesmo tempo apertar, fazer a adução das escápulas. As escápulas atrás, as vossas omoplatas estão a juntar atrás, está bem? E a partir daqui vou começar a torcer e a olhar para trás. Nesta altura, há um lado que está em constrição e o outro que está alongado. Ponho o rabo para dentro e vou deixar cair o peso dos braços e da cabeça. Depois volto a endireitar, não mexo na bacia, apertando as omoplatas e vou novamente criar a posição curvilínea e ao mesmo tempo abrir as omoplatas. Nesta altura, as minhas omoplatas voltaram-se a afastar. Então vocês estão a perceber-se que há fechar, abrir, constrangir, facilitar, e isso manipulará o sangue à volta da estrutura que vocês querem afetar. Tá bom? A respiração profunda terá que ser a segunda parte da equação, ou seja, mover o sangue localizadamente, ou obrigar o sangue localizadamente numa determinada zona é metade da equação. A outra metade será uma respiração profunda, bem oxigenada, para que esse sangue seja rico. Se o sangue não for rico, o sangue vai lá chegar em grandes quantidades, mas ao mesmo tempo o que leva não tem qualidade, ou seja, é pobre. Mais uma vez, atenção à respiração, eu vou inspirar e depois vou expirar. Estica as pernas, endireita as costas e levo os braços. Coloco as mãos à cabeça e inspiro fundo. Vou torcer e vou olhar para trás, vou deitar o ar fora. Ponho o rabo para dentro e inspiro fundo. Deixo seguir a parte superior do tronco dos braços e da cabeça e depois vou endireitar e inspirar. E ao dobrar a parte superior do tronco, os braços e a cabeça, vou deitando o ar para fora. Vou repetir tudo. Volto para o centro, inspira, arqueia, expira, endireita. E leva para retirar peso, respira naturalmente. Coloca as mãos à cabeça e inspira fundo. Vou torcer e olhar para trás. Estou a pensar em chegar à tal região onde está o rim. Põe o rabo para dentro e inspiro fundo. E depois suavemente deixo ir o peso dos braços e da cabeça. E endireitar e inspirar. E novamente expirar e deixar cair o movimento. Ok? Eu agora vou só mostrar uma vez, assim, de perfil. E que ficará da seguinte forma, arquear, olhem agora, as pernas vêm primeiro, os braços vêm, o tronco vem depois e a última coisa será os braços. E agora de forma alternada vou literalmente espreguiçar, levantando os ombros e arrastando as omoplatas. Depois vou colocar as mãos à cabeça e ao fazer isso os meus cotovelos têm que estar para trás. Sinal de que eu estou a apertar as escápulas, está bem? E a partir daqui vou torcer e vou olhar para trás. Ponho o rabo para dentro lá em baixo. Vou deixar cair o peso do tronco e dos braços. E depois endireito. E depois volto a dobrar. E vocês veem quão suaves, está bem, são os movimentos. Está bem? São movimentos que levam estímulo, mas levam estímulo de uma forma que o corpo não os rejeite. Se for um movimento brusco, provavelmente o corpo vai rejeitar. Como? A musculatura profunda começa a aumentar o tónus e vai-se protegendo desses movimentos. Vamos ficando mais rígidos. Depois temos muita dificuldade em fazer lá chegar o sangue em grandes quantidades, etc. Ou chegar perto dos órgãos, que são tecidos nobres, muito protegidos também pelo corpo. Se os nossos movimentos forem mais suaves, damos a indicação ao corpo de que o que estamos a fazer é literalmente amigo do corpo. E isso vai-me deixar, não é, que os movimentos vão progressivamente ficando mais perto do objetivo do treino. Eu vou usar agora os passos. Cruzar, que é virar em cima do calcanhar, e vou fazer uma rotação de 180 graus. Por exemplo, começando à esquerda,
Vou terminar virado de costas para vós, levantando o calcanhar, mas mantendo a base dos dedos do pé no chão. E depois vou retomar a mesma posição pelo mesmo eixo, ou seja, eixo na base dos dedos e o vosso calcanhar esquerdo. Para o lado direito, em cima do calcanhar direito, 180 graus de rotação, roda até torcer. E depois, suavemente, vão destorcer. Ok? Portanto, é uma determinada altura que eu vou pedir para vocês torcerem nas pernas e, consequentemente, nos braços e depois a cabeça. Logo, o efeito de torção na região que vocês querem vai ser ainda maior e mais profunda. Então, vamos ver. Começo por arquear as costas. Nós dizemos que os rins abrem, uma vez que a zona lombar abre. Está bem? E depois vou endireitar e vou tirar peso à região lombar, como se estivesse a espreguiçar. Mas é um espreguiçar muito técnico. Porque vocês têm que literalmente levantar os ombros e arrastar as omoplatas, dando a sensação de que os rins estão mais leves. Está bem? Depois vou colocar as mãos e vou apertar, está bem, a região das omoplatas. Portanto, daqui, ao fazer isto, aperto, portanto, a posição dos meus cotovelos tem que estar bem para trás. Está bem? E agora vou usar o trabalho dos pés. Vou torcer. Eu torci, não é? Para a vossa esquerda e vou ficar a virar onde está à direita. A partir daqui, ponho o rabo para dentro, deixo cair o peso do tronco e dos braços. Reparem que a parte inferior do tronco não se mexe porque o rabo está para dentro e trancado. E assim a dobra ficou ao nível dos rins. Tá? A partir daqui, vou baixar os braços, vou arquear as costas e depois vou esticar. Alternadamente, um braço e depois outro. Depois coloco as mãos à cabeça e aperto a região das costas. Omoplatas, subentenda-se, está bem? E depois vou usar o trabalho dos pés até ficar virado. Virei pela direita, mas até ver o lado esquerdo. Ponho o rabo para dentro e agora suavemente deixo cair o peso do tronco e dos braços e depois em direito e depois deixo novamente cair o peso do tronco e dos braços e depois em direito. Atenção à respiração. Tá bom? Começamos agora. Inspirar. Expirar pernas, tronco e braços. Respirar naturalmente enquanto o veado se eleva. Depois colocam as mãos e inspiram fundo. Apertam as omoplatas. Torcer. Expirar. Põe o rabinho para dentro e inspira fundo. Deixa cair o peso dos braços e da cabeça. Deita fora. Volta a endireitar e inspirar. E ao dobrar, expirar. Desmancha o exercício. Inspira. O veado eleva-se. Expira. Colocam as mãos e inspirar. Aperta as omoplatas. Torcer. Expirar. Põe o rabo para dentro e inspira fundo. Deixa cair o peso dos braços e da cabeça. Expira. E ao inspirar, endireita. E depois, ao expirar, dobra e abre, deitando o ar fora. Okay? E depois vão descruzar e relaxar. Okay? No final do exercício, esta região, a região está bem, onde estão localizados os rins, mesmo no topo da região lombar, bom, deve estar quente, como se alguém tivesse estado literalmente a massajar essa zona, também com uma sensação de calor bastante acentuada. Tipicamente os chineses ensinam depois a drenar esse sangue, ou seja, a remover esse sangue novamente para o sistema. Podemos o fazer naturalmente apenas simulando, por exemplo, também a caminhada durante 3, 4, 5 minutos, puxando energia para as pernas e no final esta zona deve se sentir novamente normal, ou menos quente, ou se quiserem mais fria. Ok? Bom, fica aqui então uma instrução, se quiserem, uma dica para vocês começarem já a fazer os exercícios do veado e os princípios que estão por trás dos exercícios do veado. Como eu disse no início, o mais difícil será, enquanto se está a exercitar, colocar a consciência sempre na zona-alvo do treino. Daí que tipicamente eu começo os exercícios fazendo os exercícios e estando permanentemente com as mãos em cima dos rins.
para que a consciência da área que nós queremos afetar seja melhor, está bem? E depois, já executando a peça, não é? Os braços terão o seu propósito e, como tal, terão que abandonar então essa região onde estão localizados os rins. Bom, este exercício vai ser este e outros, não é? Mas pronto, este basicamente irá ser o objeto de treino da nossa próxima aula, que será realizada no sábado, pelas 11 da manhã. E pronto, o ideal era que vocês conseguissem ir executando e repetindo os exercícios para que depois na aula tivessem muito mais à vontade para seguir os exercícios. Tá bom? Muito obrigado por este bocadinho convosco e até sábado, se Deus quiser. Mantenham-se seguros.